Eu quero começar por uma palavra que o Senhor tocou aqui no meu coração para falar com vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu quero ler o versículo 8 com vocês, na versão ARA, que eu vou ler. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 8, quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler aqui. Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Este som da trombeta é uma comunicação com aquele que estava na torre de vigia, que se comunicava com o exército de Israel. Pelo som da corneta, trombeta, eles sabiam o que era para ser feito. Se era o dia da expiação, se era dia do descanso, se era dia do perdão, ou dia da guerra. Cada som que o corneteiro soltava, ele estava dizendo: tem guerra chegando, hoje é dia do perdão, hoje é dia da expiação. Também esse som que ele emitia estava dizendo: o inimigo está se aproximando, o inimigo está recuando, o inimigo está avançando. Então veja, este corneteiro que ficava numa torre de vigia, ele tocava a corneta. Se ele tocasse um som errado, Israel iria agir errado. Se ele tocasse um som falso, dizendo que era expiação, mas era a guerra chegando, eles iam ser mortos. Então ele tinha que ter uma comunicação exata com aqueles que estavam ali. Deixa eu falar uma coisa para você. O que nós vamos tratar aqui hoje não é só para quem é casado, mas para quem pertence a uma família também. Porque quando você fala de casamento, você fala de família. E hoje não é um culto específico só para casais. Então, eu não estarei tratando de um assunto só específico, somente para casal, ou até uma questão mais profunda, que não dá para se tratar perto de pessoas, ou crianças, ou jovens, nada que seja horrível, mas assuntos que é somente para casal. Aqui você pode ver uma coisa: essa trombeta, ela podia fazer aquele povo acertar ou errar, através da comunicação dela. Tocou, já sei o que fazer. Um casamento, quando ele começa a entrar dentro de uma cadeia espiritual, uma das brechas que começam a acontecer em uma união, ou dentro de uma casa, uma família, é quando se não tem uma comunicação exata. Quando a comunicação não funciona mais. Cada um está falando de uma maneira. Por que muitas famílias, porque muitos casamentos estão acabando? Porque aquele que era para tocar a corneta da maneira certa, está tocando errado. Acabou a comunicação, morreu o casamento, morreu a família. Então veja, quando alguém está na presença de Deus, ou um casal estão realmente sendo sacerdotes e sacerdotisa da casa, eles vão tocar a corneta dizendo: tem guerra chegando, vamos dobrar o joelho. Tem guerra chegando, vamos orar. Mas muitas vezes os toques têm sido errados, e por isso muita gente
está perecendo. Muitos lares perecendo. Muitos casamentos em pedaços. Por quê? O toque da trombeta. Quando era para você fazer guerra contra o inimigo, você faz guerra contra a pessoa que está perto de você. Quando era para você lutar contra o espiritual que está tentando atacar a tua casa, você toca um som diferente. Você vai dormir. Você vai para a cama. E muitas vezes, quando o casal vai para a cama brigado, a Bíblia fala assim: não deixe amanhecer da forma que vocês estão. Resolva antes do amanhecer. Não deixe que o sol se ponha. Ele quer dizer o quê? Não durma em brecha. Não durma com brigados. Vou assim mesmo que depois tudo se resolve. Quando um casal, uma família está dessa forma, dentro da própria casa, eles não entenderam o som da corneta que está sendo emitido. Eles não perceberam o que está acontecendo com eles. E quando um casal, eles dormem brigados, uma família está assim, não conversam mais entre si. Malaquias fala no capítulo 4, e se converterá o coração do pai ao filho, e o filho ao coração do pai. Porque se não houver isto, virá maldição sobre a terra. Então, quando há uma divisão, há uma briga, não há um coração convertido um com o outro, o que vem sobre a terra? Briga, maldição. Não é se fazendo quebra de maldição, como disse ontem, que vai resolver o problema. Não existe isso, irmão, fazer quebra de maldição. Vou passar por um processo de quebrar a maldição. Não existe isso. São as pessoas que não entendem que pela sua forma de ser, que eles estão atraindo isso para a vida deles. E quando dentro de casa a comunicação não existe, mas existe briga, um não está convertido ao outro, pronto. O que está vindo sobre a casa? Problemas. Lá em Gênesis capítulo 11, eu gosto muito desta parte. Abra comigo, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 11. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 11. Versículos 6 ao 8, vamos ler. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Próximo. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Volta o 7 para mim, Jéssica. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Fica aí um pouquinho. Deus, ele entendeu que enquanto ele estava construindo a torre de Babel, eles falavam todos uma língua só. Aí Deus falou assim: vamos parar eles, para que eles parem com isso. Quando aconteceu isso, Deus dispersou eles e várias línguas começaram a surgir. Só que aquele povo não falava mais a mesma língua. Vamos dizer assim, eu falo português e o outro inglês, japonês, chinês e assim por diante. Vamos dizer, né? Um fala hebraico, aramaico, grego e assim por diante. Então o que acontece? Ninguém entende mais ninguém.
E por não entender mais um ou outro, parou a construção da torre. Por quê? Não se falava mais a mesma língua. Você entendeu por quê? Muitas coisas podem não estar andando na sua casa, porque a comunicação não está sendo mais a mesma língua. Não está entendendo. Cada um fala de um jeito. É claro. O que nós temos que entender é que a roupa de um não serve no outro. Ok? Eu vou te dar um exemplo. Se a bispa ela ganhar flores, ela vai ficar muito feliz. Se ela ganhar a planta, ela vai ficar feliz. Mas quando chega a flor em casa, é claro que eu vou ver o que está escrito lá. Nada contra ela. Mas deixa eu fazer vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Eu não gosto do cheiro da flor. Ainda mais quando a flor fica dentro do ambiente de um dia para o outro. Aquele cheiro de flor dentro de casa não dá, não vira. Eu não gosto. Então assim, muitas vezes eu prefiro, quando é uma data específica entre nós dois, eu prefiro que ela vá comigo e compre. Porque nós somos muito bem resolvidos nessa questão. Porque se eu comprar alguma coisa para ela, muitas vezes ela fala, muito obrigado. Aí chega o dia seguinte, vamos trocar? Eu não acerto, gente. Não acerto, não tem jeito. Mas somos muito bem resolvidos, eu não fico triste, né? Mas ela fala que eu não sei escolher. Ok, obrigado. Mas então você veja, não é porque eu não gosto, não é porque ela gosta da flor que eu sou obrigado a gostar. São gostos diferentes. Se alguém vir perguntar para mim, você acha que eu devo dar uma flor para minha esposa? Ele vai perguntar justamente para quem não gosta do cheiro da flor. Então, se você quer fazer certo, você tem que conhecer com quem está casado, para não ir na opinião dos outros. Por isso que, quando a comunicação está morrendo em casa, você nunca vai saber o que um ou o outro gosta de fazer. Isso se estende para uma família. Você veja aqui, que Deus fez com que cada um falasse uma língua, e interrompeu a construção. Querido, deixa eu perguntar uma coisa para você, não precisa me responder. Quantas coisas já foram interrompidas na sua vida nesse tempo, por não saber dialogar, por não saber se comunicar? Muitos querem do seu jeito, mas não é assim. Tem famílias que não sabem conversar, é cada um falando uma língua literalmente. Por isso que é uma casa dividida. Jesus, quando você vê a palavra casa na Bíblia, é família. Ele está dizendo, uma família dividida, ela não prevalece, ela perde. Por que muitos lares estão sendo saqueados no mundo espiritual? Porque cada um está falando uma língua. Veja, era para você ser um corneteiro, ou seja, uma torre de vigia que tocasse a corneta certo, fosse aquele sacerdote mesmo, para valer. Eu tenho vergonha de orar. Você vai ter que quebrar essa vergonha hoje. Jesus vai quebrar essa cadeia hoje na tua vida, em nome de Jesus. Não tem essa questão entre dois. Você não teve vergonha de cantar ela? Oxi, você até engrossou a voz para poder falar com ela no telefone. Você não teve medo de chegar e falar assim, alô? E agora fica com essa questão. E famílias estão sendo destruídas por não ter comunicação. Fala assim comigo, comunicação. Você quer continuar construindo? Comunicação. Por que casamentos estão acabando? Porque não se comunicam. Não conversam mais. Muitas vezes só conversam para falar das dívidas. Muitas vezes só sabe falar dos problemas. Você veja só, eu estou abrindo este aqui com comunicação.
Em Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, sábado eu fui fazer um culto na casa daquele casal lindo ali, Dona Marimar e o seu José. Levanta a mão, esse casalzinho bonitinho. 50 anos de casamento, gente. Vamos até aplaudir o Senhor pela vida deles. Parabéns. 50, sabe o que é 50 anos? 50 anos, eles mostraram a foto para mim quando eles casaram. Mas seu Zé estava tão bonitinho naquela época, gente, com uma costeleta gigante. Vou parar, não vou falar mais nada. Você pensa que no dia do culto, que foi sábado agora na casa deles, um monte de gente lá, não teve um beijinho? Oh, rapaz, um beijinho de 50. Não foi aquele beijo da Hebe, selo. Não, rapaz, para com isso. Não, tem que... Hã? Pode ter medo não. Isso aí, deixa eu falar. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Quem contou, diga amém. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Na tradução NVI, vai dizer assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala o que está cheio o coração. Uma pessoa, quando ela tem um coração mau, ela é má mesmo. E uma pessoa que só tem, muitas vezes não tem coisa boa no coração, uma das coisas que ela não sabe fazer é reconhecer o valor do outro que está perto. Reconhecer o valor da pessoa que está com ela e justamente dentro da sua casa, que é a sua família. A pessoa que não tira bom tesouro do coração, ela não sabe agradecer pelo que ele ou ela tem em casa. Não sabe agradecer, muito obrigado, olha. E as pessoas que tira só maldade do coração na sua, quando ela, o problema é quando verbaliza. É aí que está o perigo. E quando a pessoa verbaliza coisas somente mal, só fala coisa feia, coisa ruim, não fala coisa boa. Por que que ela faz isso? Porque dentro do coração dela só está guardado mágoas, rancor e coisas ruins. Uma pessoa que carrega lixo no coração, lixo, que é o diabo quer transformar o teu coração como lixo, ele só vai falar o que não presta. Jesus está dizendo, a boca vai falar do que está cheio. E uma pessoa boa, em qualquer circunstância, ela vai tirar coisa boa do coração, seja no momento difícil, seja na prova. Ela não fica tirando coisa ruim, falando, culpando, dizendo, não. As pessoas de coração má, elas guardam na sua vida muita tranqueira aqui dentro. Sabe aquelas pessoas que são consideradas como acumuladores? Só guardam um monte de tranqueira dentro de casa, são considerados acumuladores. Então há pessoas que só acumulam ao longo da vida coisas más. E por ela guardar muito lixo, é uma pessoa só briga, rancorosa, cheia de mágoa. Agora, quer que eu ensine alguma coisa para vocês? Quem vai fazer o ambiente da casa onde moramos somos nós mesmos. Tudo vai depender como eu e você reagimos quando acordamos.
Ou nós vamos tornar o ambiente da nossa casa leve, ungido, cheio da presença de Deus, ou nós vamos tornar o nosso ambiente onde moramos um lugar pesado. Ah, tem demônio aqui dentro. Tá. Demônio, ele entra numa casa se der brecha. Como é que o Espírito Santo vai habitar num lar aonde dentro de casa só tem briga? Agora, se você decide logo no seu início do dia criar um ambiente pesado, ele ficará pesado o dia inteiro. A sua vida ficará pesada. As pessoas que moram com você ficará pesado. Depende de você. Eu não estou isentando o inimigo disso, porém ele é oportunista. Então você veja que nós estamos falando de coisas tão importantes que infelizmente tem pessoas que têm um coração muito ruim, gente. Tem gente que tem. Ele só quer o mal, ele só fala coisas terríveis. Irmão, o que machuca alguém não é um tapa, é a palavra, o que fala. Tem muita gente ferida dentro de uma casa porque alguém só solta coisas ruins que não presta. E ainda quer culpar alguém por estar assim. Mas olha o que diz no Salmo 45, verso 1. Veja lá. Salmo 45. Salmo 45. Verso 1. De boas palavras o meu coração ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Ele está dizendo na Bíblia ARC assim: o meu coração, ele ferve de palavras boas, ou de boas palavras. A minha língua é como uma pena de um destro escritor. A minha língua, a sua língua, ela pode acabar com você. Deixa eu te falar uma coisa. Aconteceu alguma coisa na sua casa? Ouviu alguma coisa que não te agradou? 10 segundos em silêncio. 10 segundos quieto. 10 segundos. 10 segundos. Não fala nada. Você vai evitar que algo ruim aconteça no futuro. Porque por causa de 5 segundos, destruiu uma família, um casamento. 5 segundos de falta de sabedoria, destruiu o lar. 10 segundos, quieto. Olha para o teu irmão e fala assim, 10 segundos só. Está com medo de olhar para ele? Tá? 10 segundos. Não estou falando aqui somente mulher ou somente homem, estou falando dos dois, estou falando de uma casa, um lar. 10 segundos. Só que uma coisa eu aprendo aqui, o meu coração, ele está apontando, ou as minhas palavras estão apontando o quê? O destino da minha família. 10 segundos que você não ficou quieto, você está apontando o destino da sua casa, para o final. É que o senhor não sabe o que eu passo. O senhor não sabe o que eu enfrento. Eu não sou valorizada. Só eu aqui em casa. O diabo fica soprando no teu ouvido. Ninguém te valoriza, ninguém te ama. Olha aí, você parece uma escrava dentro de casa. Olha lá, só você passa, só você lava. Olha aí, a bispa, no período da manhã, eu venho para a igreja, ela fica lá em casa, fazendo faxina. Aí depois ela vem, depois dá uma para a igreja, que ela fica fazendo faxina, fazendo almoço, e vem para a igreja. Isso de segunda a sexta.
Mas eu nunca vi ela olhando para mim dizendo: vocês não me valorizam, olha aqui eu. Mas eu estou tão lindo nela que ela não fica descabelada, gente. Ela não fica. Eu falo: Jesus, que coisa linda. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou lavar a garagem, sei lá, meu cabelo parece que ele se transforma. Uau, faz uma curva assim. Deixa eu lá. Veja só. Fala assim comigo: as minhas palavras vai dar a direção ou apontar a direção que a minha família vai seguir. Se o teu coração está fervendo de palavras boas, se prepare que a sua família está indo para uma direção chamada vitória. Mas se o teu coração não está legal, fizeram uma pesquisa com aquela frase: eu avisei. Eu avisei. Você conhece alguém que fala assim? Deu errado alguma coisa e alguém fala assim: eu avisei. Quem conhece? Conhece, Mário? Não é a Andressa, né, pastora? Não. Mas deu alguma coisa errada em casa, aí o abençoado é o primeiro a falar: eu avisei. Mas fala ainda com o dedo de profeta: eu avisei. Aí o diabo fala de novo: eu avisei. Aí fizeram uma pesquisa que quando você fala eu avisei, aumenta 78% a raiva do outro. Você já viu essa cena? Alguém ficar com mais bravo ainda quando você fala eu avisei? Então você não vai falar mais eu avisei. Mas as pessoas sem entendimento acabam falando. Agora veja, essa declaração que nós fazemos tem um impacto muito alto num casamento e sobre também os filhos. Você pode oprimir ou limitar o destino dele. Oprimir ou limitar. Você pode ferir a família e o casamento de uma forma que muitas vezes, eita terra, ferir de uma maneira que não tem como mais reaver, consertar. Então veja, o que eu tenho que fazer para que não venha dar esse destino horrível para o casamento e para a família? Qual é? Eu tenho que dizer uma boa palavra no ouvido da minha esposa. Quem está aí? Nossa, só a pastora Andressa. Vou perguntar uma coisa: quem está aí? O que você tem falado no ouvido da pessoa que você está junto? O que você tem falado dentro da sua casa na hora que você está naquele dia que deu tudo errado? Uma palavra você vai apontar o destino da sua casa. Uma palavra errada você vai apontar o destino dos seus filhos. E aí? Eu estou te ensinando. Se você quer praticar, é um problema seu. Às vezes, muitas vezes a destruição de uma casa começa por aquilo que eu falo. Então está aqui, diálogo, aquilo que eu falo, aquilo que Deus está mostrando para mim e para você. Simplesmente uma pesquisa que foi feita, que eu disse para vocês, só falar eu avisei, aumenta 78% a raiva da pessoa. Então eu tenho que aprender a falar coisas boas. Fala assim comigo: eu tenho que falar coisas boas. Você vai chegar no ouvido da tua esposa hoje, quando sair daqui, você vai dizer no ouvido dela e vai dizer assim: a Bíblia diz, pede o que quiseres que eu te darei. As irmãs gostam, né? Aí as esposas vão falar a mesma coisa para o marido: a Bíblia diz que pede o que quiseres que eu te darei, até a nação se você quiser. Aí você fala para ele, fala assim: meu amor, pede o que quiser que eu faça a tua vontade. Efésios capítulo 5, versículo 29. Efésios 5, 29. Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 29.
Vamos ler o versículo 28 primeiro, Jéssica. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela, antes a alimenta e dela cuida. Espera aí. Antes a alimenta. O que você tem alimentado a sua família? Do que você tem alimentado a sua casa? Qual alimento que você está trazendo nessa união? Qual alimento? Alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Fala assim comigo: eu tenho que alimentar. Fala de novo: eu tenho que alimentar. Fala assim: se eu não alimentar, vai morrer. Posso ouvir amém na igreja? Então você veja, o que eu faço para um, eu tenho que fazer para o outro. Está aqui. Não obstante, versículo 33, vós, cada um, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Respeitar não é ser capacho, saco de pancada, porque se tem saco de pancada dentro de casa, Deus detesta a violência. E tem maridos que, infelizmente, eles tratam a esposa como se fosse uma escrava dele. E infelizmente tem maridos que batem a esposa. Jeová vai te pegar. É claro que aqui não tem ninguém que faz isso, graças a Deus. Aqui os homens são apaixonados pela mulher que Deus deu para vocês, não é? Você acorda pela manhã, você fala: ô Jesus, como o Senhor é bom comigo, né? Mas, sei lá, né? Agora veja, Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Vai lá. Provérbios 27. Com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Em outra tradução está dizendo assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então quer dizer, casamento, união, é para aprender um com o outro. Quando um ou outro aprende um com o outro, é a mesma coisa que está afiando ferro com ferro. Pronto. Provérbios 24, volta um pouquinho. Versículo 29. Não digas: como ele me fez a mim, assim farei a ele. Pagarei cada um segundo a sua obra. Na Bíblia NBV diz assim: não pense consigo mesmo: vou me vingar de tudo que ele fez de errado comigo. Fazer ou pagar com a mesma moeda. Fez comigo? Vou fazer igual. Já viu quando tem traição num casamento? O outro vai lá e trai também? Viu que aquela pessoa que às vezes faz algo ruim, vai lá e faz igual, ou pior? Aqui está dizendo: não pense, não faça, não diga: não vou fazer. O que você não quer que o outro faça para você, então faça. Faça você.
seja diferente. Gritou, eu gritei também. Perguntaram para um senhor que era mestre naquela região: por que os casais, quando brigam, eles gritam? Aí o mestre respondeu: porque os corações deles estão longe um do outro. Porque quando o coração deles estão enamorados, eles não gritam, eles falam baixo, porque eles estão próximos. Mas quando se separa, eles começam a gritar um com o outro. Sabe por que quando tem grito dentro da tua casa? É porque o coração um do outro não está mais perto do outro. Quando o pai grita com o filho, é porque não está mais perto do filho. Vocês gritam um com o outro? Vocês gritam um com os seus filhos? Repare para você ver, 12 de junho, vai no shopping, vai ver aqueles jovens namorando. Apesar que alguns jovens de hoje estão meio mala, né? Para eles, dar presente, fazer algo romântico é fora de moda. É fora de moda para você. Mulher gosta disso. Mas tem mulher também que é esquisita, que não gosta também. Ela não gosta de homem pegajoso. Não é uma questão pegajosa. A bispa gosta, eu faço para ela, né? Declaração de amor e tudo mais. Eu faço até hoje. Ela fala: você me faz passar vergonha. Eu falei: não, mas você gosta. Você pega bem. Você é chegada numa declaração de amor. Eu, louco, eu conheço com quem estou casado, né? Uma vez eu brinquei aqui na igreja, mas brinquei e falei verdade. Vou falar para vocês ouvirem, vocês não ouviram ainda. Falei para ela que ela não devia chamar Simone, ela devia chamar arrebatamento. Ela falou assim: por quê? Porque você arrebatou meu coração. Mas Jesus, ela chega em casa com aquele sorriso assim, lá na orelha: ai, você. Falei: então, você gostou? Glória a Deus, aleluia. Veja só, você entendeu aqui, Provérbios 24, 29, nunca diga: vou fazer, eu vou pagar com a mesma moeda. Não vou fazer isto. Fala assim comigo: não pode ter vingança. E eu quero aqui com vocês encerrar lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, Samuel, capítulo 1, versículo... Peraí, gente, agora fugiu aqui, hein? Versículo 3, perdão. Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu tenho um pessoal aqui sentado na frente, que eles ficam tudo de olho em mim para depois chegar junto. Vocês não sabem o que eu passo aqui. Vocês não têm noção do que eu vivo aqui. Mas Deus é o meu juiz. Vamos lá. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, o seu sacrifício dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. Versículo 5, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Olha aqui para mim. O que eu aprendo com Eucana? Eucana, mesmo sabendo da situação da sua esposa, que é o Senhor a deixar estéril, todo ano ele pegava a sua esposa e dizia: vamos para o culto. Vou falar de novo. Nós estamos precisando de Eucanas dentro da família. Ana, mas eu subo todo ano, Deus não curou meu ventre. Vamos dizer que Ana dissesse isso. Mas Eucana, eles não estavam somente com Ana para que ela desse um filho, mas porque ele a amava.
Mesmo Ana não gerando filhos, ele pegava a sua esposa e dizia: eu quero você no culto comigo. Então Eucana era o tipo daquele marido que arrastava a sua esposa e sua família para a igreja. É o que está faltando muito com os sacerdotes. Pegar a sua família um domingo e dizer: vamos para o culto. Pegar os filhos e dizer: vamos para a casa do Senhor. Mesmo que as coisas não estão acontecendo da maneira que está, mas está dizendo assim: olha, mesmo você não me dando filhos, Ana, eu sou apaixonado por você. Eu sou apaixonado. Então, você veja o que está acontecendo. Uma família, um casamento que viveu uma libertação, nada não impedia de eles adorarem. Por que muitos casamentos estão prisioneiros? Porque esta área que eu estou aqui falando, muitos têm errado, muitos têm falhado. Hoje eu não vou para o culto, estou com dor de cabeça, isso, domingo, vamos para o culto, não, hoje é dia de comer churrasco, vou ficar aqui, não, hoje é... Querido, tudo bem, nós temos um momento que vamos fazer um passeio, uma viagem, um fim de semana, ok, mas ficar em casa para assistir jogo, futebol, ficar em casa para poder esperar visita, amigo chegar, irmão, você pode ter certeza que muitas vezes vai chegar visita na tua casa para impedir de você ir para a igreja. Se chegar em casa, visita, 5 horas, pode ser minha família lá de Mogi das Cruzes, chegar às 5 horas da tarde dizendo, já com bolo, com pão, dizendo assim: olha quem chegou, nós viemos aqui tomar um café. Eu falo assim: vocês ficam aí que 8 horas eu volto e a gente toma. Não vou perder culto. Por que eu não vou perder culto? Porque eu sei o poder do culto. Porque foi no culto que Ana foi curada. Foi um culto que Deus restaurou o ventre de Ana e ela passou a ser mãe a partir daí. Oh, glória a Deus. Você está aqui na igreja, você está ouvindo a palavra, mas muitas vezes você não entende o poder do culto. Enquanto você está aqui, este culto está sendo libertador para o seu casamento, este culto está sendo libertador para a sua casa. Quem está aqui dá glória a Deus. Fala assim comigo: há poder no culto. Você pode aplaudir Jesus?